Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos à análise geral para a temporada Digimon Adventure 2020. Como assim análise geral? Eu vou estar falando com vocês sobre toda a temporada e colocando para vocês o que eu achei dessa temporada. Quais são os pontos que eu achei que foram os mais positivos, os pontos que eu achei que foram negativos e explicar para vocês porque eu acho que essa é uma temporada tão boa quanto todas as outras que a gente teve até hoje, né? De maneiras diferentes, com certeza, sabendo que cada temporada teve seus próprios pontos positivos e seus próprios pontos negativos, com certeza, né? É normal, todos os animes e mangás que existem possuem esse tipo de coisa, normal, completamente. E eu vou tentar trazer essas coisas para vocês, explicar para vocês da melhor maneira possível. E eu já vou dizer pra vocês, pessoal, eu gostei muito dessa temporada, por motivos diferentes, obviamente, mas vamos começar. Então, galera, antes da gente começar com os pontos principais, vamos falar sobre para que servem os animes, né? Para que servem temporadas de animes e animes enormes, todos os animes, para que eles servem? Então, em primeiro lugar, a maioria das pessoas vai pensar que é para agradar os fãs. Com certeza, os animes são feitos com esse intuito. Tem muita gente trabalhando por trás dessas coisas. Seja lá qual for o anime que você assistir, teve pessoas trabalhando, se esforçando para que os fãs se agradassem e fosse um serviço bem feito de alguma maneira. Mas isso também serve para fazer propaganda, pessoal. Anime é feito com um grande propósito de propaganda, onde eles usam o anime para estar mostrando que aquela franquia existe, que aquele mangá existe, que aqueles produtos existem, né? Então, você assiste a temporada de anime de Digimon e durante esse período você vai ver que existem muitos produtos de Digimons que são anunciados, né? Miniaturas, cartas, toalhas, ursos de pelúcia, etc. E eles fazem isso justamente porque eles querem vender esses produtos, para que eles façam mais dinheiro. Afinal de contas, é uma franquia que existe em uma empresa e tudo mais. E todos os animes também têm esse propósito. Todos eles, não tem nenhum que não tenha esse propósito. Essas coisas funcionam assim. Digimon não é diferente, Digimon sempre foi assim. Então, a gente tem aqui em Digimon Adventure 2020 uma temporada que eu diria que fez muito, muito bem o seu trabalho de fazer propaganda. Muito bem mesmo. Se vocês pensarem bem, Digimon ganhou muita, muita força durante o período em que Digimon Adventure 2020 estava passando. E isso é inevitável se você pensar bem, porque a gente está falando de Digimon Adventure, de personagens que muitas pessoas amam, de Digimons que muitas pessoas amam e tudo mais, mas eles fizeram um ótimo trabalho. Então, a gente vê, por exemplo, que o jogo de cartas está extremamente forte, e combinando o jogo de cartas junto com essa temporada do anime, a gente teve muita coisa nova que surgiu, inclusive a gente teve até entrevistas com pessoas que trabalham nas empresas que trabalham com Digimon, falando que eles vão dar muito mais prioridade para Digimon agora, né, colocando o Digimon mais alto na lista de franquias que eles possuem, porque eles viram que Digimon tem muito potencial. E tudo isso se deve a coisas que estavam acontecendo nesse período. Uma dessas coisas, e a principal, diria eu, a temporada do anime Digimon Adventure 2020. Então, isso é muito importante. O papel de fazer propaganda essa temporada fez muito bem, isso é inegável. Então, primeiro a gente tem que entender isso muito bem, para que vocês saibam que esse papel, essa temporada já fez muito bem. Mas agora a gente vai para o que era mesmo essa temporada, o que essa temporada mostrava pra gente. Então, para começar e para tirar do caminho, eu vou falar com vocês do que eu acho que foi mais fraco nessa temporada. Em primeiro lugar, eu acho que em muitos episódios a gente teve animação muito, muito fraca. Mas, de certa forma, galera, a gente não pode nem reclamar disso, né? Porque normalmente animes que têm a qualidade de animação muito, muito superior, eles têm menos episódios. Então, são temporadas de anime que tem por volta de 12 a 15 episódios, às vezes 10, né? Às vezes a gente tá falando de um filme. Então, a gente comparar isso com uma temporada de um anime que tem mais de 60 episódios é muito complicado, né? Então, obviamente, a gente não pode usar isso sempre como desculpa, e teve vários episódios onde a animação estava bem ruinzinha mesmo, né? Enquanto isso, em outros episódios a animação estava muito boa, mas a gente já vai falar disso daqui a pouco.
Outro ponto que eu acho que foi bem fraco nessa temporada é que em certos pontos eles tinham alguns episódios que pareciam que estavam ali só pra ganhar tempo, só pra encher um pouco mais a temporada com coisas. Isso de certa forma pode ser ruim e de certa forma pode ser bom, porque a gente acaba vendo Digimons diferentes, a gente acaba vendo Digimons que nunca apareceram antes em temporada do anime nenhuma, mas por outro lado a gente acaba achando que a temporada tá se arrastando muito, que ela tá demorando demais pra chegar no que ela precisa, né? Então isso daí faz com que as coisas fiquem um pouco mais complicadas, né? Esse também, como eu disse, é um ponto um pouco fraco dessa temporada. E outro ponto que pode ser visto como um ponto fraco é o fato de que existiu muito protagonismo em certas partes. Então muitas pessoas vêm falando que o Taichi, o Tai e o Agumon estão aparecendo em basicamente todos os episódios, que tudo que acontece eles precisam aparecer. Se não são os dois mais o Yamato e o Gabumon. Se não são eles todos, tem junto com eles o Omegamon, e eles sempre estão ali para resolver os problemas, e os outros Digi escolhidos acabam ficando um pouco de lado graças a isso, né? Então isso, como eu disse para vocês, ele pode ser visto como um ponto fraco, como tem outras pessoas que não vão ver isso como muito problema, né? Eu acho que a gente precisa um pouco de protagonismo, isso é normal, todas as histórias possuem isso, mas quando a gente tem muito disso, acaba ficando um pouco chato, principalmente para as pessoas que gostam dos outros personagens. Mas esse, pessoal, é um tipo de coisa que a gente basicamente vê em todas as temporadas do anime de Digimon. Se você voltar e assistir todas as temporadas do anime, até ler os mangás também, você vai ver que o protagonista ou os protagonistas, sejam eles 2 ou 3 pessoas, vão aparecer em basicamente todas as partes, vão ganhar mais evolução, vão se tornar os mais poderosos. Você pode voltar aí e pensar. E mesmo assim, eu acho que essa temporada fez isso um pouco demais. Ela fez mais do que outras, né? Mas da mesma maneira, a gente vai acabar vendo isso um pouco em todas as histórias de Digimon que a gente teve até hoje, né? Então passa a ser um pouco normal, entre aspas, para a franquia Digimon fazer esse tipo de coisa, que é uma coisa que é feita em basicamente ou quase todos os animes que a gente tem por aí, histórias e por aí vai, em certas partes pelo menos, né? Mas pessoal, esses são os 3 pontos mais fracos que eu quero citar para vocês, e agora a gente vai pro que eu acho que são os melhores, os pontos mais fortes dessa temporada. Então, em primeiro lugar, das coisas que eu mais gostei nessa temporada está como eles trabalharam com os Digimons, mostrando o potencial que os Digimons têm. Prestem atenção que eu não estou falando do mundo digital, porque eu acho que outras temporadas têm um mundo digital bem melhor, mas os Digimons, como eles foram mostrados nessa temporada, mostrou realmente que eles têm muito, muito potencial. Então, em muitos pontos diferentes, pessoal, como por exemplo na atenção com os detalhes, a gente via como eles queriam mostrar do que os Digimons realmente eram capazes, né? Então, por exemplo, em certas animações de evolução, como na do Zudomon e na do Metal Greymon, onde a gente viu o Mujendramon e a gente via o casco do Zudomon se formando de outro Digimon, eu gostei muito deles fazerem aquilo. Quer dizer que eles estavam prestando bastante atenção aos detalhes, isso é super legal, isso é coisa que a gente não viu em outras temporadas, por exemplo. E quando a gente fala de Digimons que estão atacando eles, Digimons que estão ali no mundo digital, que são, entre aspas, Digimons selvagens, né? A gente via eles vivendo em lugares diferentes, a gente via eles usando poderes de maneiras diferentes. Então, por exemplo, quando a gente via o Don Devimon se comportando e ele andava de uma maneira esquisita e ele tinha partes do corpo que se moviam de maneira diferente, aquele sorrisão dele e tudo mais, eu gostava muito de como eles davam detalhes para aquelas coisas. Ou quando a gente sabia que tinha toda aquela água envenenada, e toda aquela água envenenada era resultado de um Splashmon, e o Splashmon é realmente um Digimon que consegue fazer aquele tipo de coisa. Ou quando a gente vê o Mujendramon lutando com o Wargreymon, e não importa o quão machucado o Mujendramon estivesse, ele continuava lutando, porque ele literalmente é uma máquina imparável. Ou quando a gente vê, por exemplo, na luta contra o Millenniummon, como eles mostraram o Millenniummon, tudo o que ele fazia, e o Mujendramon nas costas dele não era só uma aura parada, ele se movia e ele lutava junto. Tudo isso, pessoal, era atenção aos detalhes.
mostrava pra gente que eles estavam indo atrás do perfil oficial desses Digimons, entendendo o que esses Digimons faziam, o que aquilo significava. Será que esses Digimons conseguem fazer ainda mais? Quando a gente vê o Omegamon no último episódio, usando o braço do Metal Garurumon de formas que eu nunca imaginei que ele conseguiria usar, aquilo pra mim foi muito especial. Então eu acho que isso é uma parte muito especial, muito fantástica dessa temporada e que merece esse valor e que eu espero que eles tragam mais disso daqui pra frente em Digimon, tanto em jogos quanto em animes, quanto nos mangás, quanto agora também no Digimon Ghost Game que a gente vai ver. Espero que eles continuem com isso com muita força. Eu acho que isso foi muito incrível e esse é o primeiro ponto, sim. E a segunda parte que eu gostei bastante dessa temporada é quando se trata de mostrar pra gente o universo onde eles estavam, aquele mundo digital, e mesmo usando os mesmos escolhidos com os mesmos Digimons, trazer um mundo digital completamente diferente, com uma história diferente, com detalhes diferentes, com lendas diferentes, com coisas escondidas diferentes. Mesmo que eles fossem os mesmos personagens, com personalidade parecida e tudo mais, eles conseguiram diferenciar muito bem uma da outra, fazer uma coisa completamente nova, trazer Digimons diferentes para a história que tinham conexões com esses escolhidos, que faziam com que esses escolhidos evoluíssem até de maneiras diferentes, mesmo que eles chegassem nos mesmos Digimons com evoluções e tudo mais que a gente viu lá no primeiro Digimon Adventure. Eu acho que isso foi muito legal, como eles fizeram. Não foi um ponto incrível assim, mas eu acho que precisa ser admirado você conseguir escrever uma nova história com os mesmos personagens e mesmo assim conseguir fazer com que os personagens sejam fortes dentro daquela nova história e se diferenciem de certa forma, né? Ah, é o Tite, e esse também é o Tite, mas eles são diferentes, eles são personagens diferentes, né? Até porque a gente sabe que basicamente Digimon é um multiverso, e todos esses universos, mesmo que tenham os mesmos personagens, vão acabar coexistindo de alguma maneira, o que é bem interessante, né? Então, vamos pro próximo ponto, que é a animação dessa temporada. E daí você vai falar assim, não, mas você já falou da animação quando você estava falando dos pontos mais fracos da temporada, como que você vai falar agora dos mais fortes? Porque sim, pessoal, porque mesmo que essa temporada tenha tido partes onde a animação estava bem fraca, ela também teve partes onde a animação estava extremamente forte. Se você pegar, por exemplo, na parte onde eles estavam lutando contra o Millenniummon, eu acredito que vai ser muito difícil para você achar uma outra parte animada em toda a franquia Digimon que seja tão bem animada quanto aquela parte. Ela foi de um nível assim, fora do normal. Parecia que a gente estava assistindo um filme. Era inacreditável. Eles provavelmente gastaram muito dinheiro para fazer aqueles episódios lá. Foi fantástico. O que a gente viu do Millenniummon foi fantástico. Eu esperei, inclusive, muitos anos para ver um Millenniummon e ele sendo tão bem animado me deixou extremamente feliz. E eu acho que muitas outras partes dessa temporada tiveram uma animação muito boa, principalmente na hora de caracterizar certos Digimons, como por exemplo o Dandevimon, como por exemplo o Algomon em certas partes. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito, muito bom com a animação em várias cenas. Então merece os parabéns com certeza. Como eu disse para vocês, ele pode ser visto como um ponto fraco, mas também como um ponto forte, em pontos diferentes, né? Então, em partes diferentes da temporada, você vai acabar vendo de formas diferentes, com certeza. E outro ponto muito forte dessa temporada, pessoal, é o fato de que eles trouxeram para todo mundo, principalmente através de Adventure, o fato de que os Digimons não precisam evoluir sempre para os mesmos Digimons. Afinal de contas, a gente não está falando de Pokémon, e mesmo em Pokémon, alguns deles têm as evoluções diferentes, caminhos diferentes com evolução. Em Digimon, isso é muito maior. Digimons podem evoluir para um monte de coisas diferentes, dependendo de um monte de coisas diferentes. E a gente viu isso acontecer com os Digi-escolhidos nessa temporada. Isso abre as portas para que a gente veja mais disso no futuro de Digimon. Eles viram que isso deu muito certo. Como ver a Palmon evoluindo para Ponchomon, como ver o Omegamon Alter S, como ver o Pegasusmon aparecendo sem precisar de um Digi-ovo. Eu acho que tudo isso foi fantástico. Eu acho que eles poderiam até ter usado ainda mais disso na temporada. E eles só não usaram porque era meio que um teste, uma experiência para ver se isso ia dar certo. E deu muito certo. Eu vi que todo mundo gostou bastante disso acontecendo. Inclusive, eu acho que todo mundo vai lembrar do Patamon e da Tailmon chegando em Godramon e Holy Dramon e depois chegando em Serafimon e Ophanimon. Foi fantástico
fantástico ver tudo isso acontecendo. Mais uma vez, espero que isso seja levado para o futuro de Digimon e a gente veja cada vez mais disso em temporadas, mangás e por aí vai. Mas vamos pro próximo ponto. E o último ponto forte que eu quero mencionar para vocês aqui são as referências. São referências que eles fizeram a coisas que já aconteceram em Digimon no passado. E por que eu acho isso tão importante, pessoal? Porque, em primeiro lugar, essas são coisas muito especiais que já aconteceram na franquia. Mas em segundo lugar, porque existem muitas pessoas que só conheceram Digimon depois que essas coisas incríveis aconteceram em Digimon. Então eles, podendo ver isso acontecendo dentro de uma temporada que eles estão acompanhando agora, ajuda a essas pessoas a conhecerem Digimon ainda melhor, a entenderem o potencial de Digimon, verem como Digimon é especial. Então eu acho que isso é muito incrível, isso foi muito legal de ver. Referências a temporadas antigas, referências a Digimons que apareceram em várias temporadas, referências a filmes, a gente viu várias, inclusive, principalmente filmes de Digimon Adventure. Eu acho que tudo isso também foi muito importante. E só um extra, pessoal, porque eu acho que tem pessoas que vão pensar diferente sobre isso, de maneiras diferentes, mas sobre os vilões dessa temporada, eu acho que a gente não teve os melhores vilões, não teve os vilões mais fantásticos, mas os vilões foram sim muito bons e muito legais de formas diferentes. É só você lembrar do Devimon e tudo que ele fez, as evoluções pelas quais ele passou, do Skull Knightmon virando Dark Knightmon, tudo que ele fez foi fantástico. Toda a parte do Millenniummon, quando eles já estavam lutando contra ele, foi muito boa. Até o Algomon foi bem legal de formas diferentes, e até o Abadomon também foi bem legal de maneiras diferentes também. Então eu acho que eles não foram dos melhores e mais incríveis, mas sim, eles foram muito bons. E daí então, por último, a gente tem o Ogremon. E por que eu tenho que mencionar o Ogremon aqui, pessoal? Porque na minha opinião, tirando os Digiescolhidos e os Digimons deles, ele foi o melhor personagem que a gente encontrou nessa temporada. Todos os episódios dos quais ele participou foram episódios maravilhosos. Até depois que ele evoluiu para Rebellimon, foi fantástico. Se eles tivessem feito um filme ou uma temporada inteira só focada nele, eu teria assistido, porque eu tenho certeza que teria sido fantástico. Então, meus parabéns ao Ogremon e também ao Leomon, porque mais uma vez o Ogremon e o Leomon foram personagens maravilhosos dentro de uma temporada de Digimon. E o Leomon sobreviveu, isso é um ponto muito positivo. Então, galera, isso é tudo que eu achei dessa temporada, tudo que essa temporada me trouxe, tanto de pontos mais fracos quanto de pontos mais fortes, mas, num geral, eu gostei bastante dela, gostei bastante desse anime num todo, né, num geral mesmo. E eu tenho que dizer pra vocês uma coisa, uma das partes que mais me deixa feliz de ter assistido essa temporada foi ter acompanhado ela junto com vocês, aqui fazendo vídeos e revisões. Foi super incrível estar criando teorias, parecia que eu estava, mais uma vez como eu disse no vídeo de domingo, conversando com muitos amigos, muitas pessoas que gostam de Digimon, sobre Digimon, e essa foi a primeira vez que eu consegui fazer uma coisa dessa, e pra mim foi incrível. Então, pra sempre eu vou ter muito carinho por essa temporada, com certeza, por isso também. Então espero que vocês tenham gostado ainda mais dessa temporada, graças a terem acompanhado as revisões, tanto aqui comigo, quanto com outros canais de Digimon, que também tenho certeza fizeram vídeos fantásticos sobre ela. Mas então, galera, eu quero saber o que vocês acharam dessa temporada inteira. Por favor, deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa temporada junto comigo, e vamos para a próxima, vamos para Digimon Ghost Game, que começa agora já no domingo, né? É isso então, Digiescolhidos, até a próxima, tchau, tchau!